Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, como foi combinado com a direção da escola, eu estaria gravando todas as aulas, eu vou estar gravando todas as aulas, né? Que alguns alunos não acompanharam pelas aulas online, então vou estar disponibilizando essas aulas no grupo, tá? Da escola. E todas as matérias vocês têm, né? Assim espero que vocês tenham, porque eu sempre disponibilizei no grupo, tá? Independente se vocês acompanhavam online ou não, mas eu deixava lá toda terça-feira. Então, todos os conteúdos tem no grupo, certo? Então, assim, leia a aula, os slides e acompanhe um vídeo também que eu acredito que vai ajudar bastante. E mesmo se surgirem dúvidas, dificuldades, estarei à disposição, certo? Para estar respondendo. Eu vou estar gravando as aulas desde a nossa primeira aula, introdução à farmácia, farmacologia, tá? Porque teve aquela questão de ônibus, de alunos que foram entrando depois na turma, então talvez tenha perdido essas aulas do começo. Então, hoje, esse primeiro vídeo é sobre introdução à farmacologia, certo? Vou tentar fazer com que esses vídeos fiquem pequenos, para não estender muito também ficar cansativo para estar assistindo. Então, eu vou tentar, assim, não ficar enrolando muito para falar, tá? Então, introdução à farmacologia. Outra coisa. Eu não vou conseguir me gravar explicando a matéria e gravar mostrar a aula aqui, tá? Então, por isso que eu falo para vocês terem a matéria aberta também, ou assistir primeiro o vídeo e depois ler a matéria, ou vice-versa, porque não tem como eu fazer os dois aqui no momento, tá? Porque vai ficar muito ruim, vai ficar embaçada a imagem do computador. Então, introdução à farmacologia, né? Toda vez que a gente fala a palavra farmacologia, tá? Qual é a origem dela? Fármaco se refere a drogas, tá? Fármaco. E logo, zoologia se refere a estudo. Então, farmacologia significa o estudo das drogas, tá? Mais profundo, ela é classificada como o estudo das drogas. Mas de que tipo, né? O que exatamente ele estuda, né? Esse estudo das drogas. Estuda para saber as ações, tá? Que aquela droga, que aquele medicamento tem dentro do nosso organismo, tá? As reações adversas, a interação medicamentosa, ele com outro medicamento, ele com a comida, o que acontece com essa droga dentro do nosso organismo. Então, as ações e os efeitos das drogas dentro do nosso organismo. É isso que a farmacologia estuda. Qual a origem dos medicamentos? A origem dos medicamentos é desde as épocas lá atrás, né, que veio da origem das plantas e das ervas, tá? Não era evoluída, ainda não tinha essa questão de química, que hoje a maioria dos nossos medicamentos é por química, passado em laboratório e tudo mais, por vários processos até chegar ao produto final. Então, antigamente era apenas por plantas e ervas, tá? Por isso que tem os medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, tá? Porque são originados das plantas. Aí vem a questão, medicamento ou fármacos, né? São substâncias usadas para o tratamento das doenças, tanto medicamento como fármaco. Pode aliviar os sintomas, os efeitos, né? Abrandar a dor, diminuir, prevenir ou curar as doenças e até para salvar vidas. Para isso que serve. Aqui a questão: remédio ou veneno? A gente chegou a falar bastante disso nas aulas, né? Todas as substâncias são venenos. Não existe nenhuma que não seja. A dose correta, tá? Diferencia um remédio de um veneno. Então, essa frase diz muito, ela é bem explicativa. Todo medicamento ele é um veneno, o que diferencia a dose certa, né? Então, eu posso pegar um medicamento. Se eu não tomar ele na dose correta, que foi prescrita, tá? Indicada para mim tomar, ele está se tornando um veneno para mim, porque eu estou tomando mais do que necessariamente eu preciso. Então, ele está se tornando, ele deixa de ser um medicamento e se torna um veneno para o meu organismo.
Então, o que diferencia é a dose correta que eu tomo. Alimento e medicamento. Também foi outra questão, outra situação que foi bem discutida em sala. Uma das alunas trouxe a questão que no serviço é tomado muito medicamento junto com comida, né? Vários medicamentos com a comida. Porque não se é tão comum, não se deve, é tão comum, né? Tem medicamento que realmente precisa ser tomado junto com a comida, tá? Principalmente medicamentos ácidos ao nosso organismo, ao nosso estômago, tá? Então, ao pH do nosso estômago. Então, é indicado você tomar junto. Mas a maioria é prescrito de que forma? Meia hora antes do almoço, meia hora depois, ou da janta, ou de qualquer outra refeição, tá? O normal, a prescrição é essa, ou é meia hora antes, meia hora depois, mas raramente junto, tá? E aqui diz, alimentos atrasam o esvaziamento gástrico e reduzem a taxa de absorção de muitos fármacos. A quantidade total absorvida de fármaco pode ser ou não reduzida, tá? Então, dependendo do fármaco, a quantidade dele pode ser absorvida ou não reduzida, tá? Então, por isso que fala, se você toma junto com a comida, tira o efeito daquele medicamento, tá? Então, essa que é a questão X. Por que não se deve tomar? Porque acaba tirando o efeito desse medicamento, dependendo do medicamento, tá? Contudo, aqui diz, alguns fármacos são preferencialmente administrados com o alimento, seja para aumentar a absorção ou para diminuir o efeito irritante sobre o estômago. Então, tem medicamento que para ele aumentar o efeito dele, a absorção dele dentro do organismo, ele precisa ser tomado junto com a comida, tá? E a mesma coisa aqui, ou para diminuir o efeito irritante, tá? Sobre o estômago. E por que a gente toma remédio? Então, a gente viu, né? Aqui, para reposição, tá? Fornecimento de elementos carentes ao organismo, no caso, vitaminas, sais minerais, proteínas, hormônios, certo? Profilaxia, prevenção de doença ou infecção. Toda vez que a gente fala profilaxia, a gente sabe que vem da palavra de prevenção, tá? Para prevenir alguma infecção. No caso, um exemplo típico são as vacinas. A gente não tem nada, mas todo mundo tem que tomar vacina para prevenir doenças futuras, infecções futuras. Os soros também, tá? Não só vacinas, soros também. Tratamento de infecções, que são os antibióticos. Tratamento ao câncer, quimioterápicos, remédios quimioterápicos. Bloqueio temporário de uma função normal. O exemplo são os anestésicos gerais ou locais. Os anticoncepcionais, que também é um bloqueio, tá? Correção de alguma função orgânica desregulada. Exemplo, cardiotônicos na insuficiência cardíaca congestiva. Hidrocortisona na insuficiência de suprarrenal. Insulina no diabetes. Agentes auxiliares em diagnóstico. Radiofármacos, tá? Aqui a definição básica: medicamento é qualquer agente químico que é administrado no organismo, produz efeitos benéficos e que são utilizados de acordo com suas propriedades e indicações. Eles podem ser magistral, tá? Que é aquele que ele é preparado em farmácia de manipulação, aqueles medicamentos de manipulação, e oficial, que são os medicamentos normais, que é produzido nos laboratórios por químicas, e enfim, tá? São aqueles medicamentos que tem nos livros, tudo certinho, que seguem todo aquele esquema, tá? Aqui a gente tem as formas farmacêuticas que a gente vai estar vendo em outro slide, em outro vídeo que eu gravar, eu vou estar falando das formas farmacêuticas. Elas vão entrar no conteúdo completo de medicamento, tá? E eu vou falar uma por uma, explicar cada uma. Mas aqui, só para dar a introdução, as formas farmacêuticas estão no estado físico no qual se apresenta um medicamento, tá? É isso que significa forma farmacêutica. O objetivo das diferentes formas é facilitar a administração, absorção, fracionamento, posologia e conservação. Então, lembra quais são as formas? Pós, grânulos, tá? Drágula, cápsulas. Então, são as formas farmacêuticas que a gente tem, o formato de cada medicamento.
tá? E aqui tá falando o que elas fazem, tá? As diferentes formas farmacêuticas, elas facilitam na administração, em tudo, no fracionamento, na absorção. Aí agora aqui, os grupos farmacológicos, que foi uma aula, tá? Que a gente dividiu, lembra? 2 temas para cada trio. Vocês fizeram em 3 pessoas e foram 2 temas para cada um apresentar em sala. Fizemos a roda, né? Fizemos uma atividade dinâmica, fizemos a roda e vocês apresentaram o tema que vocês sortearam, certo? Foi um sorteio. Então teve os analgésicos, antidepressivos, anticoagulantes, todo mundo participou dessa aula. Antitérmicos, antihipertensivos, anticonvulsivantes. E aí eu vou estar falando um pouco de cada um, mas são assuntos que vocês, cada grupo levou 2 e no fim todo mundo sabia de todo mundo, porque fizemos uma roda e todo mundo participou. E fizemos depois atividades que tinham perguntas relacionadas a esses grupos farmacológicos. Então aqui falando do antibiótico, né? Toda vez que a gente se refere a antibiótico, a gente sabe que ele é capaz, né? Ele age diretamente nas bactérias. Nunca em fungos ou vírus. Lembra? Essa foi uma das questões que marcou muito os antibióticos. Ficou fácil de entender. Porque eu sei que ele vai agir contra as bactérias, mas nunca contra fungos e vírus, certo? Então, são medicamentos utilizados especificamente para a eliminação de bactérias, sem danificar as células de nosso corpo, certo? A não ser quando o antibiótico, ele já tá... Por isso que antibiótico, pessoal, ele tem o tempo certo para a gente tomar. Eu sempre diz de 7 dias o tempo, ou de 7 a 10 dias, certo? A gente toma normalmente. Por quê? E sempre demora. Se é uma pessoa assim que tem infecções diretas, ou uma criança, dá um tempo. Você não tomou o antibiótico nesse mês, e mês que vem você já toma de novo. Não, tem que dar um tempo. Porque se você ficar no costume de ficar tomando antibiótico, ele chega a um ponto que as bactérias se tornam resistentes a ele, certo? Então ele começa sim a danificar outras células do corpo, ele começa sim a danificar o seu corpo e já não fazer mais efeito nenhum. Então você pode estar tomando antibiótico forte que está danificando as suas células e não está fazendo efeito nas bactérias que ele precisava fazer efeito, porque elas se tornaram resistentes a ele. Por isso que o uso de antibiótico é sério, ele é com receita controlada, como eu já vimos, já falamos nas aulas. Por causa disso, é um medicamento que não pode ter dependência, não pode ser tomado constantemente. Ele precisa de um tempo, certo? Existem diversos tipos de antibióticos diferentes para que haja efeito em todo tipo de bactéria prejudicial ao nosso organismo. Eles são medicamentos que funcionam exclusivamente em bactérias e não são capazes de eliminar vírus e fungos, certo? Os analgésicos, tem vários tipos, tá, de analgésico. Tem dos mais fracos, que é aqueles que a gente toma para dor de cabeça, certo? Uma dipirona. E tem dos mais fortes, tá? Aqueles que a gente toma, paciente que chega na urgência, na emergência, tá? Paciente de UTI, que tá com aquela dor insuportável. Pacientes de pós-operatório, acabou de operar e fica com aquela dor insuportável porque acabou de operar, então toma também, que aí já são os analgésicos mais fortes, morfina no caso, tá? Pacientes que estão com câncer não aguentam a dor, tomam morfina, então são vários tipos de analgésicos, tá? Mas todos, lembrando, é para diminuir a dor, para curar, para aliviar a dor, tá? O analgésico serve para isso. Então, todos os remédios capazes de reduzir ou aliviar as dores, sejam de cabeça, musculares, referente à artrite e etc. Existem muitas variedades de analgésico e cada um possui suas vantagens e riscos. Há dores que respondem melhor a certos medicamentos do que a outros, tá? Então, é toda aquela questão. Às vezes a dipirona para você faz efeito, para mim não.
Então, não é sempre que aquele analgésico vai fazer efeito igual para as pessoas, tá? Para duas pessoas. Além disso, cada pessoa pode responder de forma diferente a cada remédio, é isso que eu acabei de falar, certo? O antidepressivo. A gente sabe que o antidepressivo, ele age diretamente no sistema nervoso central, tá? Para que ele serve? Diminuir, tá? Os efeitos antidepressivos, ansiedade, tá? O estado de humor que oscila. Então, ele é para controlar, tá bom? Então, são medicamentos psiquiátricos que agem no sistema nervoso central, muito utilizados para o tratamento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, vícios, distúrbios do sono, entre outros. Eles são capazes de equilibrar as funções eletroquímicas do cérebro e normalizar o fluxo dos neurotransmissores, auxiliando, assim, no combate aos sintomas da depressão, tá bom? Muito utilizado, né, para pacientes que são antidepressivos, pacientes que precisam para o tratamento de algum transtorno mental. Ansiedade, que é algo hoje tão comum que todo mundo tem ansiedade, na verdade. Todos nós possuímos ansiedade. Só que tem pessoas que não conseguem controlá-la. Essa que é a diferença. Tem pessoas que não conseguem controlar a ansiedade e aí precisa tomar um remédio, porque a crise de ansiedade ela é praticamente igual uma crise de infarto, tá? Então, ela dói, ela dá dor no peito, ela dá desespero, falta o ar, tá? Por mais que é psicológico, mas a crise é muito parecida. Então, por que as pessoas tomam esses remédios antidepressivos? Porque são pessoas que não conseguem ter o controle da ansiedade, são pessoas que têm distúrbio do sono, tem muita insônia, não consegue dormir, então faz o uso desses medicamentos para agir no sistema nervoso central, lá no cérebro, e ajudar a controlar, tá? A controlar esses sistemas dentro da pessoa. Os antihipertensivos, comum, eu acho que todo mundo tem um caso, pelo menos na família, de alguém que tenha pressão alta e toma um antihipertensivo para controlar a pressão, certo? Tem pessoas que faz uso só quando a pressão está alta e tem pessoas que tomam todos os dias, certo?